O que é música eletrônica? Música feita com sons sintetizados? Música produzida em meios eletrônicos? Se a resposta for sim, então quase toda música feita hoje em dia é eletrônica, porque o uso de sons sintetizados e softwares faz parte do processo de criação de qualquer gênero musical. Neste vídeo, vamos explorar como o avanço da tecnologia transformou a nossa relação com o som. No final do século XIX, avanços tecnológicos mudaram para sempre a relação da humanidade com o som. Antes, o som era efêmero, até que surgiu o áudio, o som no meio elétrico, e a possibilidade de reproduzi-lo. Em 1876, Alexander Graham Bell patenteou o telefone, primeiro equipamento capaz de transformar o som em vibrações elétricas, transportá-las por fio e reconvertê-las em som. Um ano depois, Thomas Edison introduziu o fonógrafo, primeiro equipamento capaz de gravar e reproduzir material sonoro. Vamos avançar um pouco no tempo para 1906, quando Lee De Forest criou o Audion, ou válvula triodo. A invenção servia para amplificar sinais elétricos e acabou abrindo as portas para a criação dos primeiros instrumentos realmente eletrônicos. De Forest é conhecido inclusive como o pai do rádio, já que a amplificação eletrônica foi o que tornou a radiodifusão possível. Enquanto De Forest inventava o amplificador, na Dinamarca, Valdemar Poulsen criava o primeiro gravador de fita, ou melhor, de fio de arame. O gravador captava os sinais sonoros e convertia em sinais elétricos. O fio de arame passava então por um eletroímã chamado cabeça de gravação. O eletroímã criava um padrão de magnetização que gravava o som no fio, que depois seria novamente convertido em sinal elétrico e de volta para sinal sonoro. Por isso, o fio de arame. O processo de gravação usava os princípios do magnetismo e dependia de um material sensível ao campo magnético do eletroímã. Apresentado em 1900, o telegrafone de Poulsen virou uma febre na Europa, mas a gravação com fio de arame não era nada prática e dava vários problemas. Foi só em 1928 que alguém encontrou uma solução. O engenheiro alemão Fritz Fleumer criou o magnetofone, um gravador que usava fita de papel, um material de fácil manuseio, revestida com aço em pó, que é um material sensível ao campo magnético. Em 1934, a BASF, gigante da indústria química alemã, substituiu o papel e o pó de aço por uma fita plástica resistente e flexível, o poliéster. Esse seria o material usado até a fita cair em desuso, substituída por discos rígidos e CDs. A fita magnética foi fundamental para o surgimento da música eletroacústica. Foi graças a ela que artistas passaram a manipular a altura e ritmo do som, além de poder sobrepô-los ou reorganizá-los completamente. Na metade do século XX, duas escolas de pensamento surgiram na Europa e definiram o rumo da música eletrônica. Elas tinham objetivos parecidos, explorar novas formas de som, mas partiram de princípios completamente diferentes. De um lado, a música concreta, conceito criado em 1948 por Pierre Schaeffer na França. De outro lado, a Electronic Music, criada por Meyer Epler na Alemanha em 1949. Vamos conhecer mais dessas duas escolas. Em 1948, o engenheiro e compositor Pierre Schaeffer fundou em Paris o GRM. Foi ali que nasceu o conceito de música concreta. A proposta era usar sons gravados como matéria-prima para a composição. Passos, motores, instrumentos, vozes, qualquer som mesmo. Esses sons eram registrados em fita magnética e manipulados manualmente, com cortes, colagens, repetições e reversões. Schaeffer usou o termo concreta em oposição à música abstrata, que era a música tradicional. A música abstrata parte da concepção mental da música. O compositor registra suas ideias em uma partitura e só então a peça é materializada por intérpretes em concertos. É um fluxo criativo que vai do abstrato ao concreto.
Primeiro a ideia, depois o registro e por fim a realização. Seguindo o fluxo inverso, a música concreta começa pela captação de sons reais. A composição musical surge da experimentação e manipulação desses materiais sonoros. Para Schaeffer, a verdadeira criação musical estava na escuta atenta do som em si. Ele chamou isso de escuta reduzida, uma forma de ouvir o som sem associá-lo à sua origem ou ao seu significado. Esses experimentos inauguraram um novo modo de pensar o som, como objeto autônomo. Enquanto isso, na Alemanha, outra visão tomava forma. Ao contrário da abordagem francesa, os alemães queriam controle total sobre o som. Nada de ruídos do mundo real, apenas ondas puras criadas eletronicamente. Em 1949, o foneticista Werner Meyer-Eppler introduziu o termo Electronic Musik. Em 1951, Eimert criou o primeiro estúdio de música eletrônica na rádio NWDR, em Colônia. Nascia ali a chamada Escola Senoidal. A escola senoidal pregava uma estética científica próxima ao serialismo integral, onde cada parâmetro do som, altura, duração, intensidade e timbre seguia uma lógica numérica precisa. Aqui, a técnica central era a síntese aditiva, somar várias ondas simples para construir timbres complexos. Em vez de registrar o mundo sonoro, a Electronic Musik buscava criá-lo do zero. Se tá gostando do vídeo até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. Apesar das diferenças entre essas duas abordagens, os próprios compositores logo perceberam que elas podiam coexistir. E da união entre som gravado e som sintetizado nasceram algumas das obras mais influentes do século XX. Um dos primeiros a unir gravação e síntese foi Karlheinz Stockhausen, figura central da escola de Colônia. Em Electronic Studio 1, ele cria uma peça inteiramente feita por ondas puras, uma composição meditativa com estrutura controlada e estática, resultado da pesquisa sonora alemã. Já em Gesang der Jüngling, peça que é um marco da música eletroacústica, ele realiza a fusão entre vozes humanas gravadas e sons eletrônicos puros. A consolidação dessas ideias levou à criação de centros de pesquisa que impulsionaram o desenvolvimento da música eletrônica por décadas. Entre eles estavam o Columbia Princeton Electronic Music Center, fundado em 1958 nos Estados Unidos, centro que antecipou a lógica computacional que hoje domina a música digital. Além dele, o CCRMA, criado por John Chowne na Universidade de Stanford. Lá nasceu a Síntese FM, sonoridade usada no Yamaha DX7, o sintetizador que definiu o som dos anos 80. Por último, o IRCAM, fundado por Pierre Boulez em Paris, onde a linguagem Max, o processador 4X e a música espectral foram desenvolvidos. Mas, a partir da segunda metade do século XX, a tecnologia começou a sair dos laboratórios e chegar nas mãos dos artistas. Enquanto a academia se concentrava na pesquisa sonora, Robert Moog teve a ideia de tornar os sintetizadores portáteis e acessíveis. Em 1964, ele criou o Moog Modular e alguns anos depois, o lendário Mini Moog, compacto, estável e fácil de tocar. Equipamentos que antes ocupavam uma sala inteira e podiam pesar até toneladas, passaram a caber nos palcos e estúdios. Com o Moog, ícones mundiais como os Beatles, The Doors e Stevie Wonder incorporaram sons eletrônicos à música popular. Em 1979, Peter Vogel e Kim Brady criaram o Fairlight CMI, o primeiro sampler digital comercial. O que Pierre Schaeffer fazia manualmente, cortando e colando fitas magnéticas, agora podia ser feito em segundos numa tela sensível ao toque. Com o Fairlight, era possível capturar qualquer som e transformá-lo em melodia, harmonia ou textura. Essa tecnologia abriria caminho para o hip hop, construído sobre a arte do sampling. Se o Moog representava a síntese, o Fairlight representava a manipulação do real. Era música concreta reinventada para a era digital. Mas talvez a inovação mais significativa
significativa da época tenha sido o MIDI, a interface digital dos instrumentos musicais, criada em 1983. Até então, cada fabricante de instrumentos eletrônicos utilizava o seu próprio sistema e os equipamentos simplesmente não conversavam entre si. O MIDI resolveu esse problema ao criar um protocolo de comunicação unificado. Um único teclado passou a controlar vários sintetizadores ao mesmo tempo, e diversos equipamentos puderam ser conectados ao computador com facilidade. A produção musical ficou mais barata e portátil. O MIDI abriu as portas para praticamente todo o ecossistema atual, dos controladores usados em shows aos softwares como Ableton Live, FL Studio e as demais DAWs modernas. Aquela pergunta do início, o que é música eletrônica, se mostra então muito mais complexa. Ela não é apenas música feita com sons eletrônicos. É o resultado de uma longa evolução tecnológica, filosófica e cultural. É uma expansão dos limites do que se entendia por som e de quem tinha direito ou não de criá-lo. Então hoje, quando você escuta qualquer música no streaming, está ouvindo o legado de mais de um século de pesquisa e experimentação sonora. Essa é a jornada da música eletrônica. Se você se interessa por som, arte e tecnologia, acompanhe a gente por aqui para ver mais conteúdos como esse. Até breve.